Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre esse livro aqui, ó. Tecnologia e as Multinacionais, de Jack Baranson, tá? Ele foi um livro escrito em 1978, tá? Então, quais são os pontos aqui que eu gostaria de destacar nesse livro? Bom, o argumento principal é o seguinte: ele está dizendo que o número cada vez maior de empresas norte-americanas, falando das empresas dos Estados Unidos, tá? Ao invés de manter as suas tecnologias em segredo, tem adotado uma estratégia de venda dessa tecnologia, transferência dessa tecnologia para empresas estrangeiras não controladas. Então não são filiais, são empresas não controladas. Então, e o que tem aumentado os canais de transferência dessa tecnologia, tá? O livro foi escrito em 1978, então antes, portanto, da grande investida norte-americana no reforçamento, né, no reforço do sistema de propriedade intelectual, que se deu mais à frente, né, com TRIPS, em 95, principalmente ali na virada do governo Reagan, nos anos 80, tá? Não pegou, então é um pouco antes dessa época, tá? Ele aponta como razões para essa mudança de estratégia das empresas 4 fatores. Primeiro, a necessidade de industrialização de países emergentes, ele cita o Brasil entre eles, e socialistas. Então, existe um mercado, países que estão interessados em adquirir essa tecnologia. Segundo fator, os riscos políticos e as incertezas para manter o controle dessa tecnologia. Terceiro, o deslocamento do interesse dessas empresas norte-americanas da área de produção para a área de P&D. Então, cada vez mais estão interessadas em se livrar de suas linhas de montagem e se dedicar à produção de pesquisa. E outro fator é a concorrência no mercado de tecnologia. Ou seja, a empresa americana se vê na seguinte situação: se eu não vender essa tecnologia, esse país vai adquirir de outro país, de outra empresa. Então, não há alternativa. Bom, sobre essa pesquisa que ele fez, ele pensou em emitir questionários, né, para as empresas, mas ele considera esse método dos questionários meio frágil. Ele preferiu se basear em revistas especializadas, artigos que saem em revistas especializadas, nas informações do Securities and Exchange Commission, né? O órgão encarregado lá de arrecadar informações das empresas para informar os investidores na bolsa de valores, né? E também de entrevistas de pessoas chaves que participaram desses acordos e se comprometeram a falar, se concordaram em falar. Porque ele destaca que essa questão dos questionários, ele leva muito um fenômeno que ele chama fenômeno de Rashomon. Rashomon foi um filme japonês, em 1969, né, que ele relatou o crime de estupro de uma mulher, seguido de assassinato do seu marido, o samurai, tá? E essa história foi contada na perspectiva de 4 pessoas diferentes, né? E as 4 versões foram totalmente contraditórias entre si e que ilustram o efeito da percepção, da construção do fato pela pessoa. Cada um percebe o fato de uma maneira diferente. Então isso vai se reproduzir nos questionários, tá? Os questionários eles vão estar contaminados pelos vieses de cada um. Então, além do que no questionário a pessoa tende a contar só os sucessos, ela não conta os fracassos. Então você fica com uma visão incompleta do que realmente aconteceu. Então ele usa essa estratégia como do questionário dele. Então ele começa a citar vários casos, né? Então um dos casos que mostra esse fenômeno de o deslocamento do interesse da linha de produção para a linha de P&D, ele cita, por exemplo, o caso da empresa Cummins Engine Company, tá?
que ela dividiu a produção do seu motor diesel de ponta, tá? Mais recente, né? Mais avançado, com a sua licenciada antiga do Japão, a Komatsu. Por que ela fez isso? Né? Transferiu a tecnologia-chave para uma outra empresa. Por que ela dividiu a produção desse motor com essa empresa da Komatsu? Bom, primeiro, severas restrições ao capital estrangeiro no Japão. Tá? Forçaram a empresa americana a tomar essas medidas. Seria a única maneira da empresa americana instalar uma fábrica no Japão. Tá? Outro motivo foi a dificuldade da empresa em levantar capital para expandir as suas fábricas nos Estados Unidos. É outro motivo. Essa questão do capital foi outro motivo também que fez um acordo similar entre a Amdown com a Fujitsu na área de computadores. A Amdown foi criada em 1970 por um ex-engenheiro da IBM. Tá? Então, a ideia da Amdown se associar a Fujitsu foi uma maneira de enfrentar a IBM. Então, veja que o efeito concorrência, né, acabou forçando uma tecnologia de uma empresa norte-americana ir para o exterior. O Japão, depois que adquiriu essa tecnologia, negociou essa mesma tecnologia com a Espanha e com a Alemanha. Tá? O que mostra a sua capacidade em absorver e gerar novas tecnologias. Então, é importante destacar, o autor destaca que tecnologias-chave nessa linha de produção, como a máscara fotolitográfica para a fabricação dos chips, não foi transferida no acordo, não foi incluída no acordo. A liberação de tecnologia para sócias estrangeiras com rápida capacidade de absorção leva a um rápido desenvolvimento da concorrência. Tá? Então, essa questão da indústria de computadores no Japão, é importante observar que em 1957 a Dieta aprovou leis que proibiam empresas estrangeiras de computadores de se estabelecerem no Japão. Tá? Em 1961, a IBM recebeu autorização para entrar no mercado japonês em troca de licenciar as suas patentes para empresas japonesas. E assim, a Hitachi, Mitsubishi, Nippon Electric, Oki e Toshiba conseguiram licenciamento da tecnologia de computadores da RCA, TRW, Honeywell, Sperry Rand e GE, respectivamente. Então, a ideia do Estado restringindo o acesso a empresas estrangeiras acabou servindo como motor para que forçasse essa transferência de tecnologia. Tá? A Fujitsu, lá do acordo da Andal, foi a única que na época não participou desses acordos. Em 72, ela fez o acordo com a Andal para tecnologia de computadores de quarta geração. Então, esse motivo que o autor está colocando, a ideia de reserva de mercado acabou impulsionando a transferência de tecnologia, é o motivo que hoje ele está reduzido, né? Porque a ideia de hoje é que políticas de reserva de mercado, num mundo globalizado, perderam o foco. Então, isso não é mais um vetor que force transferência de tecnologia. Outro exemplo do Japão, um pouco mais anterior, né? Em 52, o fundador da Sony, o senhor Ibuka, né, em viagem aos Estados Unidos, contactou o Western Electric, o braço de fabricação da AT&T, para licenciar a tecnologia de transistores. O transistor foi descoberto em 1947 por William Shockley, né, John Bardeen, nos laboratórios da AT&T. Tá? A Western Electric era o braço de fabricação da AT&T. Tá? Então, um total de 25 empresas norte-americanas e 5 empresas estrangeiras participaram desse simpósio. Tá? Um simpósio que foi de 8 dias nos laboratórios da Bell, sobre o transistor, a invenção do transistor. A Western Electric até então usava o transistor apenas como amplificador para aparelhos contra surdez. Tá? A Sony tinha em mente a criação de rádios portáteis. O Ibuka, né, convenceu o MIT japonês, né, uma espécie de CNPq lá do Japão, né,
a aprovar tais contratos pelo licenciamento da tecnologia das patentes norte-americanas no valor de 25 mil dólares em adiantamento de royalties para a TIT. Como resultado do aperfeiçoamento das patentes licenciadas da RCA, a Sony introduziu em 1968 o tubo de televisão Trinitron, tá? É outra tecnologia na área de televisão. E na área dos rádios portáteis, fizeram tanto sucesso nos Estados Unidos que chegaram a ser pirateados por empresas norte-americanas. Então vê que o Japão pegou uma tecnologia norte-americana, licenciou essa tecnologia e entrou no mercado como concorrente das empresas americanas, né? Então, isso é um outro exemplo de transferência de tecnologia de empresas americanas para fora dos Estados Unidos, né? Não é citado no livro, mas corrobora o argumento do autor. Outra estratégia usada pelas empresas norte-americanas é a venda de tecnologia considerada não estratégica, tá? Exemplo, a Motorola vendeu patentes para a Matsushita na área de eletrônicos e televisão a cores. Tá? A RCA Corning vendeu tecnologia de tubos de rádios catódicos para a polonesa Unitra. Tá? Para a empresa RCA, essa venda de tubos, né, foi uma forma de conseguir que seus produtos entrassem no mercado fechado do país polonês, país socialista, né, que não teria acesso de outra forma. Outro exemplo, a GTS num acordo de construção de uma fábrica de treinamento para a produção de rádios e televisores na Argélia, com a empresa Sonelec. Tá? Se a GTE não fizesse, várias outras empresas estavam na disputa para fazer, a Nippon Electronics e a ITT Standard Electric. Então você vê a questão da concorrência entre as empresas, acaba meio que pressionando elas fazerem um acordo. Tá? Então, esses são exemplos de tecnologias na área de televisão, de eletrônicos, que os Estados Unidos cada vez mais perderam espaço para os japoneses e as empresas americanas, tentando salvar seus ativos, se viram forçadas a negociar essa tecnologia com Polônia, com Argélia, enfim, com outros países que estão interessados nessa tecnologia, apesar de não ser mais tecnologia de ponta. Então, esse é um outro vetor, né? Existe um exemplo que ele dá de um país socialista, de uma empresa americana, que ele prefere manter em segredo isso, porque o informante dele não quis se identificar. Então ele chama essa empresa de Gama Alto, é um nome fictício, tá? Que é de um país socialista, que ele não diz qual é. Tá? Então ele chama a atenção que essa empresa ela partiu para transferência de tecnologia, para venda dessa tecnologia, porque ela viu que era impossível proteger os processos químicos por patente nesse país, visto que alguns processos de galvanoplastia já haviam sido transferidos indevidamente para outro país socialista e nada pôde ser feito. Então, um país socialista pegou a tecnologia e transferiu para outros países socialistas. A alternativa, então, seria vender de uma vez, né, que é o argumento do livro. Né? O argumento do livro é que essas empresas estão vendendo o pacote de tecnologia todo. Tá? Ele deu outro exemplo, a UOP, ela vendeu para Cuba em 1962, antes do embargo, o embargo foi em 62, pouco antes do embargo, ela vendeu um triturador catalítico e uma refinaria em plataforma, com capacidade de 3 mil barris dia, para Cuba, tá? Isso em 62. Quando depois a UOP visitou uma fábrica lá na China, em 1970, 8 anos depois, ela percebeu uma réplica perfeita daquele triturador que eles haviam instalado em Cuba. Então houve aí uma transferência aí, que não era para ter acontecido, porque o acordo lá de Cuba era você não podia vender aquilo para outros países, né? Então, e foi feito. Então, essa falta de um mecanismo de proteção da tecnologia, né? Falta de um sistema de patentes eficaz que você possa realmente contestar essas quebras de acordo, né? Acabou impulsionando as empresas norte-americanas a tratar, quando tratar com empresas, com países, né, desse tipo,
é você vender logo a tecnologia, porque aí você não precisa mais se preocupar com isso, né? Novamente, esse é um fator, né, que nos dias de hoje perdeu muito da sua força, porque depois do TRIPS você tem aí uma harmonização do sistema de patentes, tá, no mundo todo. Então esse argumento ele perde muito da sua força hoje, tá? Bom, numa economia mundial em transformação, dos países em desenvolvimento tem uma participação cada vez maior na divisão do trabalho internacional dos produtos industrializados. É interessante como é que ele fala isso, né? Quer dizer, os países em desenvolvimento têm uma participação cada vez maior na divisão do trabalho internacional dos produtos industrializados. Bom, não é o que a gente está vendo hoje, por exemplo, na pauta de exportação brasileira, os produtos industrializados eles têm decrescido a participação, não tem aumentado. Então, esse diagnóstico dele aqui para o Brasil não se confirmou. Ele diz assim: os Estados Unidos continuarão se deslocando para indústrias intensivas de capital, ok, e deixando de lado os segmentos mais intensivos de mão de obra para os países com salários mais baixos, certo? Em certo sentido, a receita gerada pelas vendas de tecnologia, venda de tecnologia, não é licenciamento, é venda de tecnologia, poderia provocar o surgimento de uma indústria nova e mais competitiva. E os países que estão começando a se industrializar e que se beneficiam com a compra de nossa tecnologia dos Estados Unidos poderiam expandir a demanda de exportação dos Estados Unidos, tá? Então ele está vendo essa ameaça, né? Você ficar vendendo a sua tecnologia, daqui a pouco esse cara que você está vendendo vai vender produtos para os americanos. E os Estados Unidos vai perder mercado. Bom, paradoxalmente, o que é curioso, né? Os Estados Unidos, recentemente, né? Ele tem pleiteado ao Brasil facilitar a entrada de etanol no mercado brasileiro, produtos de baixa tecnologia, né? Bem como dificultar a entrada de aço brasileiro. Ou seja, os Estados Unidos estão exportando baixa tecnologia e impedindo a entrada dos produtos brasileiros. Quer dizer, não está se confirmando isso que o autor falou. Nessa linha desse vetor que impulsiona essas transferências, né, que ele chama de a necessidade de industrialização de países emergentes e socialistas, exemplo aí da Polônia, né, e ele cita o caso do Brasil. E ele vai num acordo da Piper com a Embraer em 1974. Tá? A Embraer foi criada em 1960, ela já tinha desenvolvido Bandeirantes, o MB-110, a partir da tecnologia francesa do Nord 262. Ela desenvolveu também o Ipanema, MB-201, pulverizador de plantações, projetado pela própria Embraer. E o Chavante, MB-326, jato, tecnologia italiana da aeronáutica MAC. Dessa vez a Embraer queria projetar um novo avião e ela procurou 3 empresas norte-americanas, a Piper, a Beech e a Cessna. Ela tinha preferência pela Cessna. Só que o acordo, somente pelo acordo, é que a empresa estrangeira poderia entrar no mercado brasileiro. Tá? Então tinha essa possibilidade. A Cessna não concordou com a possibilidade da Embraer fazer modificações no projeto, por temer que a Embraer fosse estragar o projeto. Basicamente é isso. Essa atitude da Cessna foi muito mal recebida na Embraer. A Embraer não gostou desse receio da Cessna. Então, ademais, além disso, a Embraer não concordou em ter de ficar pagando royalties pela tecnologia, tá? Mesmo que depois de que o avião fosse 100% fabricado no Brasil, né? O acordo que foi feito com a Piper, né, quando o avião fosse 100% fabricado no Brasil, você deixaria de fazer esses pagamentos para royalties, você continuaria pagando somente a título de manutenção do avião, somente. Então o acordo da Piper foi mais de acordo com o que a Embraer estava pensando. Né? Então o licenciamento a firmas não controladas no estrangeiro é aceito quando necessário para atingir um grande mercado. Foi esse caso aí da Piper, nessas empresas de avião, para atingir o mercado brasileiro, tiveram que fazer esse acordo de licenciamento. Quando a política de um governo local impede a participação
no capital, certo? O controle do fluxo de tecnologia para licenciados está cada vez mais difícil de ser feito, dado a fatores como natureza cada vez mais comum dos ciclos tecnológicos e os efeitos das pressões dos órgãos públicos ou supranacionais. Hoje, as reservas de mercado e restrição dos fluxos de capitais, né, essa questão de remeter royalties para fora, né, são restrições cada vez menos comuns no mundo globalizado. E a ascensão da OMC com a redução de tarifas, né? Essas políticas de em tese no mundo globalizado são menores. Tá? Perdeu essa eficácia esse argumento. Sobre essa questão da ameaça desses países em desenvolvimento representarem aos Estados Unidos, é interessante que sobre os projetos de engenharia química, né, quando trata do setor químico, o autor diz que essa proliferação de capacidade de fabricação de processamento, especialmente no Oriente Médio e no Brasil, ele cita o Brasil, está se referindo ao polo petroquímico, né, que foi construído aí por essa época, nos anos 70. Né? Isso pode provocar problema de comercialização no mundo inteiro, né, a frase dele. Uma vez que as fábricas estejam em operação, seus produtos concorrerão obrigatoriamente nos mercados mundiais porque não podem ser consumidos pela demanda local. Quando acrescentamos o fato de que os novos produtores têm acesso imediato às matérias-primas, podemos concluir que a capacidade de concorrência da produção americana desses produtos pode enfraquecer-se muito. Bom, novamente, vamos ver o que os dados dizem, né? Eles dizem o seguinte, que se você for olhar para o ranking mundial da indústria química, né, primeiro lugar hoje, em faturamento, aparece a China com mais de $1 bilhão aqui. Não, mais de $1 trilhão. Os Estados Unidos aparecem em segundo lugar com 700 bilhões de dólares. Tá? 700 em segundo lugar. Depois vem o Japão em terceiro, a Alemanha em quarto, Coreia em quinto, Reino Unido em sexto, Taiwan em sétimo, Suíça em oitavo e o Brasil aparece aí com 157 bilhões de dólares. Então, ó, os Estados Unidos tem 759, está bem acima do que o Brasil. Então, a posição do Brasil não está ameaçando a americana. Tá? E se você for olhar a pauta a balança comercial do Brasil, você vai ver nesse setor de químicos, né? Você vai ver que o Brasil exportou em 2012 15 bilhões em produtos químicos e importou 43. Ou seja, tem um déficit. Então, esse risco que ele estava vendo lá, né? Em 2012, o Brasil não confirmou esse cenário dele. Então, existe um déficit no setor. Essa questão da concorrência do mercado de tecnologia, ele dá outro exemplo, 65, o alemão, a empresa alemã Robert Bosch, ela solicitou patentes para injeção eletrônica em automóveis, na mesma época em que a Bendix já solicitara suas patentes. Tá? Então, quando ela entrou no mercado americano com esses produtos, né, os riscos de se ver diante de um processo de patente levou a Bosch a buscar, por precaução, um licenciamento das tecnologias da Bendix, fazer um acordo mútuo. Esse intercâmbio deu acesso a Bosch aos engenheiros da Bendix e a possibilidade de manter sua equivalência tecnológica, se manter no patamar tecnológico, com a empresa norte-americana, por meio de lançamento mútuo de suas patentes. Então esse é outro efeito que o autor chama, dada a natureza cada vez mais multinacional da indústria automobilística, há uma nítida preferência pelo licenciamento de filiais controladas com objetivos empresariais comuns. Quer dizer, esse é o outro fator, a restrição aí do uso de patentes de um lado e de outro, forçam as empresas a se unirem em pesquisas, compartilharem suas tecnologias, licenciarem mutuamente suas tecnologias, como forma de evitar demandas judiciais. É um outro fator que impulsiona nesse sentido. Então, são esses fatores aí que eu gostaria de chamar a atenção. Então, muito obrigado. Então.